E eu queria saber de vocês o seguinte também, na opinião de vocês, o que precisa para uma estratégia se tornar um método? Olha, é uma pergunta difícil, porque tem muitas variáveis, né? Exatamente. Tem muitas variáveis. Olha, eu acho que assim, primeiro, você gostar do método. Porque tem gente que atira para tudo quanto é lado e não acerta um. Exatamente. Acho que você se sentir bem Se sentir fazendo. bem. Acho que é um bom começo. Você bom falou, começo. "Pô, eu gosto disso." Por exemplo, assim, falando de over e under, né? O over é aquela questão. Vamos lá, você está com a sua estratégia, você entrou no mercado. Você vê o dinheiro saindo, né? Você está contra o tempo, né? E agora você está no under. Você está a favor do tempo. Quanto mais tempo passa, mais você vai ganhando. Então, tem gente que nessas duas sensações são muito diferentes, né? Ali, você se incomoda ou você não se incomoda. Né? Isso é muito peculiar. Eu gosto muito de over. Já o Danilo gosta muito de under. Ele se desespera se não sai o Me gol. incomoda um pouco ver a grana indo embora, né? Uhum. E no under, não. Você vê o dinheiro entrando, é diferente, né? Você fica vendo... Você vê o verdinho, no outro você vê o red, né? Então, é uma questão mais psicológica. É questão de gosto. De gosto. Mesmo, né? Eu acho que o primeiro passo seria esse. Seria esse, eu acredito que sim. O demais é você estudar, né? Você ter a sua ideia ali do que você quer fazer, onde você quer chegar, né? E a questão, né, do volume, né, Dan? Volume. Eu acho que Volume, na opinião de vocês, é o mais importante? Por exemplo, volume não... porque tem muita gente que fala assim, para eu validar um método é mais tempo, é mais sazonalidade, é mais quantidade de bets. É o volume mesmo. Para vocês é o volume mesmo? Eu acho que o volume. Acho que ela fecha, né, a questão mesmo técnica da coisa. Né? Porque você, beleza, eu já criei aqui os meus inputs, as coisas que me farão entrar, que são os inputs, né? Falou assim, eu só entro em jogo assim. Exato. Tantos chutes, se você Parte for uma tal parte minuto. estatística, se você é um cara mais estatístico, né? Enfim, na odd tal, enfim. Ou num comportamento tal, né? Que é um pessoal que vai mais pela linha do comportamento dos times, né? A odd tá legal, tá acompanhando, é assimetria, não, quero pegar uma correção, enfim. Aí você está começando o método. Primeiro você determina o que você sente bem, o mercado que você vai trabalhar, obviamente, né? Que podem ser vários, e essa questão mesmo do volume. Bom, beleza, já defini aqui o que eu quero, agora eu vou volumar para ver o que vai acontecer. E uma coisa bem importante, você tem um volume, vamos lá, vou fazer um exemplo prático aqui. Você tem 1000 jogos. Desses 1000 jogos, qual foi sua odd média, tá? E qual foi sua margem de acerto, seu win rate. É aí que é a hora mais difícil você fazer o ajuste. Exatamente. Porque você fala, poxa, eu tenho uma média de acerto bacana, mas eu tô pegando uma odd de 1,10. Eu tenho que ser extremamente... ter uma taxa de acerto muito alta. Uhum. Então aí que você começa a lapidar, ajustar ali. Então quando você tiver esse equilíbrio, tiver volume, tiver o equilíbrio entre odd média e taxa de acerto, é onde você começa a ser lucrativo. E eu acho que é a mesma coisa pro Panther, Sim. né? E eu acho que isso faz totalmente sentido. Então ele tem o método dele, ele é bom naquele método, só que ele tem que saber a odd certa que ele vai entrar, ele vai propor. E essa luta com o mercado é constante. Você o tal da odd de valor, precificar jogo, cara. Tem vários tipos de precificação que você usa, quais são sua análise, né? O jeito que você analisa, você vai analisar o quê? Se o jogo tem relevância. Tem certos jogos que isso não vale de nada, né? Enfim, essa relevância do jogo não vale de nada, não que o jogo não vale alguma coisa, isso. né? Estatística, enfim, né? A odd em si, obviamente, né? Que não tem ninguém melhor precificador do que a própria casa. Isso a gente já sabe. Uhum. Se ele está colocando aquela odd, ele já fez a precificação faz tempo, né? Do que às vezes o tempo que você perde. Se ele está falando que se essa odd está a 1,30, então já fez a precificação. Ele sabe que aquele time é o super favorito, né? Nessa faixa de odd. E, enfim, no gol, o tal do 2,5 balanceia a questão se vai ser um jogo over ou under na visão da casa. Né? Você olha lá as odds do 2,5, você já vai saber, né? Se a casa tá precificando que é um jogo over ou under. Que é a tendência que o que vai ser, né? Aí você vai analisar se você tem um conhecimento legal
tá com as informações bacanas. Às vezes até uma informação diferente que às vezes a casa não enxergou, né? Mesmo assim, da questão de jogadores, enfim. Ali naquele último momento, a movimentação de um jogador super importante que não joga. A gente sabe disso. Às vezes uma pessoa mais profissional, é óbvio isso que eu tô falando. Mas uma pessoa que não conhece muito, ele não tem muito esse tino da coisa. É uma coisa simples, né? Uma variação simples que eu tô falando de um jogador importante não jogar, né? Ou ele jogar, né? Ele não estava cotado e agora vai jogar. Pode despencar. Ou aumentar essa odd, né? De uma maneira brusca, né? O que eu percebo é que as pessoas acham que o fator apostar, ele é o fator mais fácil de fazer, né? Sim. Apostar é muito fácil, é você chegar lá, clicar, tem saldo, finalizou. O difícil é isso aqui, ó. Né? Tudo isso que o Danilo falou, tudo isso que o Davi falou, a parte estatística, a parte se vale alguma coisa, se não vale, o que eu vou fazer, se eu vou precificar, se não, por que está sendo precificado dessa forma. O apostar ele é muito simples. A preparação, é isso que você está dizendo, a preparação eu acho que é fundamental. Se você entra bem preparado no jogo, você já entra focado e seguro do que você vai fazer. É diferente você falar assim, beleza, vamos entrar pro jogo e vamos ver o que dá. Sentei aqui, vum. Vamos ver, não tem nem ideia o que aconteceu, tal. Eu acho que você tá fadado ao erro. Agora, quando você vem preparado, não que você vai acertar, você vai ganhar tudo, mas você vai se sentir mais seguro. Eu acho que o primeiro, né... Assim, segurança, o medinho de colocar ali, né? Isso daí também é psicológico. É psicológico, né? pô. Eu não tô seguro, eu sei que quando tá acontecendo isso, vai acontecer o gol. Exato. Vocês já fizeram apostas não com tanta segurança? Já. Com medo? Já apostaram com medo? Já? Muito, muito. Sério? Muito. Certeza. Muito, muito. Principalmente assim, quando você vai fazer uma aposta mais recreativa, vamos pegar uma múltipla aqui, ó. Você fala aqueles bingos que o pessoal tá fazendo agora, toca o pau. Tem uma bolsa aqui, uma sacola, pode entregar a batata. Acho que ela que tá aí. Eu acho que é. Porque tem muita gente que faz isso, né? Tipo, cara, eu no começo assim, eu já fiz algumas apostas assim que eu falei, cara, por que eu cliquei nisso aqui, mano? Exato. Por que eu fiz isso, velho? Já perdi muito dinheiro assim, muito dinheiro assim. Sim. É muito louco, né, velho? É muito louco, cara. E às vezes, por exemplo, você não tá um dia bom e você fala, puxa, não era pra eu ter entrado nesse jogo. Você teve aquele dia cansativo, tal, e você vai lá, chega no dia e fala, pô, vou dar uma clicada aqui. É onde você vai perder tudo que você ganhou no começo do mês, você vai se frustrar e talvez não continuar aí, né, como um apostador.